O tema de hoje é culto ao corpo e ao prazer. Quer dizer, é um tema que enseja, que dá aso a muitos questionamentos, né? Fartos no momento em que vivemos. E os nossos convidados de hoje, que estarão à mesa apresentando os esclarecimentos, são a nossa companheira Evoluze Guimarães, que está todo domingo aqui com a gente, e todo domingo não, constantemente está com a gente aos domingos, e também durante as sessões de terça a sexta, ela sempre apresenta estudos aqui na casa. O nosso companheiro André Monteiro, por gentileza, pode ir à mesa, que apresenta o programa na Rádio Rio de Janeiro, Debate na Rio, e o companheiro Seravim Costa, que é um trabalhador do Centro Espírita Semeadores de Luz. Boa tarde novamente a todos. Vou começar aqui pela Evoluze. Alguns vícios são explicáveis também por uma dependência física, como o fumo, as drogas ilícitas ou as bebidas. Por que mecanismo estes vícios continuam no espírito após a desencarnação? Primeiramente, boa tarde a todos. Eu estive aqui na terça-feira, hoje de novo. E as energias têm que ser repostas, né? Devagarinho. E, de acordo com o tema da tarde, a gente tem, assim, um foco nessa pergunta. Se nós, encarnados, não conseguimos ainda amenizar as nossas viciações, é claro que quando desencarnamos, continuamos procedendo como tal. Isto vem muito do caráter evolutivo de cada um, ou seja, daquilo que constituímos aqui na Terra, daquilo que já treinamos no nosso dia a dia, que são as boas ações, através dos nossos pensamentos, porque através deles nós externamos todas as nossas viciações. Isso vem com a parte espiritual do ser, combinando com a parte perispiritual, que é um marcador, um delineador de nossas atitudes, boas ou não. Teremos continuidade, sim, após o desencarne, de acordo com essas explicações que a doutrina espírita traz para nós a cada dia ou a cada instante de nossas vidas. André, até que ponto a ação dos espíritos inferiores durante o período do carnaval? Uma boa tarde a todos. É com alegria que nós retornamos aqui para desenvolver esse estudo e compartilhar desses momentos, e que nós possamos colocar os nossos pensamentos e os nossos corações em sintonia com os benfeitores espirituais que nos amparam e nos consolam neste momento. Os espíritos, os benfeitores espirituais, eles revelam a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos que os espíritos desencarnados, eles nos influenciam de uma maneira em que eles chegam até a dizer que de ordinário são eles que nos dirigem. O que a gente, nesse momento, pode retirar dessa informação, até do ambiente, da sintonia que está propícia agora com o Carnaval? Então, as energias, os pensamentos, as sintonias, elas vão, de alguma maneira, dizer a quem nós estamos ligados. Então, se a gente está nessa mesma vibração de folia, de bebida, de diversão, de desregramento, seja sexual, seja nas diversões, nós estaremos ligados à comunidade espiritual desencarnada que também está nessa mesma vibração, nessa mesma sintonia. Agora, se eu estou em uma sintonia diversa dessa, eu não vou entrar em ligação com eles. Então, sou eu que vou dizer a quem que eu quero
me ligar, a quem que eu quero me comunicar. Se eu sinto prazer nesse tipo ainda de diversão, de compromisso, com certeza eu vou estar ligado a esses espíritos que ainda habitam o mundo desencarnado, que ainda estão nessa vibração. Porque a gente não pode compreender que espírito de luz vá sentir prazer nesses compromissos. Eles estarão ali para socorrer, para auxiliar e para ajudar. Até que nós temos informações que Bezerra de Menezes, ele monta um hospital espiritual ali no Campo de Santana, toda a época de carnaval, justamente para socorrer os espíritos que acabam ali desencarnando ou que têm essa necessidade de atendimento naquele momento. Mas a ligação, a sintonia, ela vai se dar de acordo com a minha vontade. O Emmanuel também fala isso no livro Pão Nosso. Ele vai dizer que se você tem um terreno limpo, se a tua casa, ele dá um exemplo material. Se você tem um terreno e aquele terreno está limpo, está cuidado, ali não vai dar rato, não vai dar nenhum desses bichos que estejam ligados à sujeira. Mas se você mantém ali o ambiente sujo, ele vai atrair esses bichos que gostam da sujeira, rato, urubu e por aí vai. A mesma coisa é o espírito. Se a gente está alimentando no nosso pensamento, nas nossas práticas, na nossa conduta, privilegiando pela ética, pela moral, pelos bons costumes, os espíritos que vão se associar a nós são esses espíritos que estão nessa mesma vibração e nessa mesma sintonia. Então, sou eu que vou dizer a quem que eu quero me ligar, de acordo com os meus pensamentos e com as minhas atitudes, com o meu comportamento. Serafim, tem duas perguntas similares, a gente juntou. Uma pergunta é se tatuagens exageradas e de figuras que demonstrem pavor, medo, seriam marcas para as próximas encarnações. E a outra é mais genérica, pergunta se a tatuagem ela causa danos ao perispírito. Boa tarde, queridas e queridos companheiros. É com muita alegria que nós aqui retornamos para mais esse encontro fraterno e, por que não dizer, por estarmos muito próximos ao Carnaval, ele se torna bastante importante, porque certamente nós estaremos tratando aqui de algumas questões ligadas a esse evento. E agradeço muito o carinho de todos vocês pela acolhida que nos dá a todos. Bom, o tema é tatuagem. A questão da marcação, ou de qualquer marca que nós venhamos a ter em nossos perispíritos, tem relação direta com o grau de dano ou intencionalidade que aquilo que fizermos trará aos nossos compromissos morais. Então, assim, dizer que uma tatuagem, ainda que sejam tatuagens com figuras, e aí vamos usar um termo aqui não comum a nós espíritas, mas que pode nos dar uma ideia do que estamos falando, imagens demoníacas, por exemplo, né? Dizer que isso possa trazer algum tipo de dano ao corpo perispirítico da pessoa que assim faz, seria da minha parte, seria temerário dizer que isso poderia ser afirmado. Existe uma série de questões que envolvem aí a intencionalidade que não cabe aqui a nós generalizar essa questão. Vou dizer, se você faz isso e todo mundo que faz isso, você vai ter isso. Eu não me sinto confortável para afirmar isso. Porém, é importante que nós possamos dizer que toda e qualquer ação que nós venhamos a imputar aos nossos corpos, que possam de alguma forma danificá-lo, isso
de certa maneira, nos traz algum tipo de comprometimento. Sim, porque, inclusive, eu até vou ler algo para dar um pouco mais de brilho ao que eu estou falando, ou para dar o brilho, porque eu não falei com brilho. Emmanuel, num livro Roteiro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele diz o seguinte, que o corpo físico é santuário, o título é Santuário Sublime. No corpo humano, temos na Terra o mais sublime dos santuários e uma das super maravilhas da obra divina. Então, o corpo físico é um santuário. O corpo físico é o vaso que Deus nos deu para que possamos evoluir, para que possamos modificar as nossas tendências. É preciso que tenhamos respeito a esse vaso físico. É preciso que tenhamos carinho com esse vaso, com o corpo que nos acolhe na presente encarnação. Então, isso nós podemos afirmar, que devemos respeitar e devemos ter carinho para com os nossos corpos físicos. Agora, ser mais específico e fazer uma afirmação genérica de que uma tatuagem possa trazer algum dano perispirítico, isso eu particularmente não poderia fazer essa afirmação. Se os queridos companheiros quiserem dar uma colaboração, por favor. Assina embaixo. Evoluse. A cirurgia plástica com o objetivo de embelezamento, ou seja, puramente estética, é condenável pelo mundo espiritual? De forma alguma. Nós vamos fazer um adendo para que possamos, assim, trazer um pouco mais de precisão quanto às plásticas ou os procedimentos. Uma pessoa que não está, assim, muito bem fisicamente, independente de ser espírita ou não, sinta algo em si que não esteja bem, desde que haja um bom senso, desde que não haja um culto ao corpo, o exagero, aquilo que nós estamos vendo pela mídia, aquela artista tal que fez uma lipoescultura, sem necessidade, a gente percebe isto, e outros procedimentos mais que a gente está vendo, de uma forma assim avassaladora, ao ponto de causar dano, aí a gente pode dizer que não é possível. Mas aquele que não, por exemplo, eu tenho um probleminha no meu rosto, que eu não estou me sentindo bem, minha autoestima não está combinando com aquilo que eu desejo. É louvável que aquele ser possa tomar essa atitude, mas desde que saiba qual o médico, a procedência. Há pouco nós vimos, acho que a maioria de nós que aqui se encontra, uma jovem. Uma veio do Sul, se eu não me engano, e outra aqui do Rio de Janeiro. Uma na casa dos 20 e poucos anos, acho que nós vimos isso. Numa cama de hospital, você chegou a ver? Numa cama de hospital, onde ela chorava loucamente, arrependida de tudo aquilo que ela havia feito. Ainda dizendo que as pessoas não façam aquilo que ela fez. Aqui vai um lembrete. Os espíritas, nós espíritas, não somos contra vamos dizer assim, as estéticas, mas não a estética do exagero, do culto ao corpo exagerado. Outra também nós podemos ver, ela foi fazer um procedimento, isso na revista, se eu não me engano, Época, foi uma reportagem. Em 2008, o Metacril, essa criatura colocou porque havia uns sulcos em seu rosto e ela não estava satisfeita com os sulcos, que naturalmente com a idade eles vão surgindo em todos nós, quer sejamos homens ou mulheres. A gente está fadado a isto. O que acontece? Ela, quando percebeu que se olhou no espelho da alma, que aquilo ali não foi bem o espelho do espelho, no espelho de sua alma, e que ela percebeu algum sulco já se formando no seu rosto, ela foi para um procedimento desses. O que aconteceu? Deram 2 bolinhas, aquelas 2 bolinhas aparecendo espinhas,
ela foi deixando passar. Com o tempo, aquilo foi se agravando ao ponto de dar uma necrose no local, com o metacril, que a gente sabe que muitos são aplicados industrialmente, não é? Não é aquela coisa da medicina convencional, e está aí o perigo que hoje nós estamos vendo. A coisa avassaladora. Mas nós não, como espíritas, volto a dizer, nós não condenamos algum procedimento, até por necessidade, até porque na Índia, há 4.000 anos, esse dado eu achei importantíssimo, há 4.000 anos na Índia, eles já faziam as plásticas, inclusive reparadoras para aquelas pessoas deformadas contra as guerras da época. Já haviam. Muitos desses médicos que estão hoje fazendo seus procedimentos são daquela época reencarnados. 4.000 anos, suficiente para estarem aqui novamente. Agora, muitos estão usando financeiramente, sem ter o sacerdócio realmente da medicina, em procurar fazer uma anamnese de alma. Essa é que está sendo necessária nos dias de hoje. Fazermos uma anamnese de alma, onde nós conversaremos conosco e poderemos dizer para nós: há necessidade deste procedimento em meu corpo físico, para que eu mostre a beleza, muitas vezes beleza com a sensualidade, como nós estamos assistindo, de uma forma assim muito veemente, através da mídia. A gente vê isso. A cada instante que a gente clique em um desses sites, a gente vai perceber isto. Então não há condenação, há sim o bom senso, a reflexão, a autorreflexão, o autoconhecimento, para poder então proceder assim, com a nossa parte estética. André, um adendo a essa pergunta de outra pessoa. As pessoas que desencarnam em consequência de procedimentos estéticos que ultrapassam a ética médica são consideradas suicidas pela espiritualidade? Bem, essa questão a gente também não tem como afirmar. Depende muito da condição, do pensamento, da intenção que a pessoa teve ao fazer aquele procedimento. Qual era a intenção dela? Enfim, os espíritos respondem que até mesmo a questão do suicida, aquele suicida por conta do fumo, da bebida, que esses espíritos que desencarnam em consequência do fumo, da bebida, que eles podem ser considerados como também os suicidas indiretos, porque eles de alguma maneira acabaram por facilitar, por potencializar a sua desencarnação, antecipar a sua desencarnação por conta dos seus atos, da sua atitude. Então, o suicida involuntário, ele é esse espírito que desencarna por conta de uma atitude, de um comportamento que abreviou, que antecipou a sua existência. Se a pessoa que desencarna por consequência de um procedimento estético, isso é avaliado no plano espiritual, a gente não tem como responder se vai ser ou não. Agora, depende muito, né? Foi em um único procedimento, ela reiteradamente fazia aqueles procedimentos assumindo o risco de saber que fazendo daquele jeito, até como a companheira colocou, sem ter o reconhecimento do médico, sem saber quem é o médico, sem saber qual é o procedimento que está sendo aplicado, que está sendo realizado, qual é o tipo de produto que está sendo utilizado também. Será que ela de alguma maneira pode ser considerada como uma suicida indireta? A gente não tem como realmente afirmar, mas se ela fez um procedimento que ela assume um risco, que ela sabe que daquele risco aquilo pode levar à desencarnação, pode ser que ela seja considerada assim como uma suicida. Mas a gente tem sempre que se lembrar da misericórdia divina, dos atributos de Deus, da bondade de Deus, que vai permitir a esse espírito uma nova reencarnação
um novo momento, uma nova oportunidade em um novo corpo físico para poder reparar os seus erros, os seus equívocos, para poder se reeducar em relação às leis divinas e até poder também ter a possibilidade de se livrar desse vício, dessa paixão que tem por conta de priorizar a sua estética. Então, são vários argumentos que a gente pode utilizar aqui para chegar a essa conclusão, mas só quem tem essa resposta mesmo é o guia, o benfeitor espiritual, porque nós não temos como afirmar se vai ser considerado ou não um suicida. Serafim, a pessoa que durante a encarnação busca excessivamente o prazer da carne, incluindo coisas como drogas, essa atitude pode ser consequência de uma encarnação anterior? As encarnações são solidárias, ou seja, quando o indivíduo desencarna, ainda que ele possa evoluir no plano espiritual, mas é no teatro da vida física que nós vamos verdadeiramente mostrar o quanto modificamos as nossas más tendências pretéritas. Então, é claro e evidentemente que todos nós que aqui estamos trouxemos das outras vidas a nossa carga de valores morais, conquistas do espírito, mas também trazemos da vida anterior a carga de viciações, se assim podemos dizer, que não conseguimos vencer nas vidas anteriores. Quando encarnamos com o objetivo de, através desse cenário em que nós estamos colocados, no local, nas condições sociofinanceiras, nas condições familiares, é todo um contexto que nós trazemos porque vai possibilitar que nós possamos dar continuidade aos processos de melhoria moral, mas também são os cenários em que vamos vivenciar as provas para que nós possamos atestar ou não se já somos vitoriosos em questões ainda não resolvidas. Logo, evidentemente que todo e qualquer tipo de viciação que não é objeto da atual encarnação é, sim, objeto de vidas anteriores. Se nós não começamos aqui algo que não era ainda da nossa vivência, é porque nós trazemos de outras encarnações. O espírito, ele tem muita, e nós, enquanto residentes no mundo de expiação e provas, nós temos muita coisa a modificar e a melhorar no campo da nossa ascensão espiritual. Muita coisa, porque estamos ainda no início do processo. O planeta de expiação e provas, então ainda há uma grande jornada para todos nós. Necessário é que somos ainda espíritos que têm uma carga de ignorância com relação às leis naturais, às leis divinas, muito grande. E por conta dessa carga de não conhecimento, dessa ignorância, é possível que nós nos equivoquemos a todo instante. Sempre que nos depararmos com uma escolha, nós podemos fazer uma escolha equivocada. Sempre que entramos num caminho que bifurca, nós podemos escolher o caminho equivocado. E Allan Kardec, na Gênese, no livro A Gênese, ele vai dizer que o grande problema de todos nós encontra-se na lei de conservação. Porque é a lei de conservação que é mal compreendida e mal vivenciada por todos nós é que pode nos levar para os caminhos equivocados da vida. Então, sim, afirmamos que
o espírito que está vivenciando experiências equivocadas no campo da drogadição ou no campo de qualquer outro tipo de viciação, primeiro ele tem ainda as condições para o equívoco. Então, na sua condição moral, é possível que ele cometa esses equívocos. Ele ainda não sabe dizer não para isso. Ele não sabe conduzir a sua vida para os caminhos, né, de uma conduta e de uma vivência pautada nas leis de Deus. Então, ele pode, ou em não trazendo de vidas anteriores, pode estar agora nessa vida, tomando contato com essas viciações e a partir daí ele gerando os comprometimentos que são próprios dessas condutas. Evolúcio. Certas vicissitudes na seara sexual, como compulsões, uso de materiais eróticos ou a própria viciação no sexo, teriam origem em outras existências? E aí eu estendo a pergunta, né, para falar um pouco isso. Eu estava dizendo para uma companheira que esse nosso trabalhinho aqui, ele tem uma peculiaridade muito interessante. Nós, às vezes, estamos com um companheiro respondendo algo que nós depois temos que fazer um pequeno adendozinho, porque realmente ele já respondeu. Mas eu nem vou complementar. Eu gostaria de externar um lado que eu, assim, percebo. É claro que as criaturas que hoje detêm a compulsão, né, que são aquelas criaturas que não têm um freio sexual, quer seja mulher ou homem, a gente aí não está definindo o sexo, está definindo o homem encarnado que tem a compulsão. Ele deve ter, por certo, algum acompanhamento também espiritual junto a ele, né, que induz aquela alma ainda invigilante para que ele caia nas teias da sexualidade fora do contexto normal. Porque muitas pessoas pensam que por termos uma religião, ou seja, um segmento doutrinário, estejamos fora do contexto sexual. Quer sejamos espíritas, católicos, evangélicos, não importa. Todos nós, se estamos aqui reencarnados, nossos pais e nós mesmos passamos pelo contexto sexual, para que estivéssemos e estejamos. Daí vem uma outra compreensão para o fato que foi perguntado. Tudo aquilo que foge à normalidade na esfera sexual é um ponto a ser observado. Existe hoje na medicina, já há algum tempo, até tratamento. E na casa espírita, em particular, os tratamentos espirituais, quando a pessoa se predispõe à sua melhora íntima, porque vai muito do ser também. A gente, quando aborda esse aspecto, tem que ver se o ser está preparado para se autoaceitar, verificar ainda o seu ponto vulnerável, a sua área sexual, e admitir dois tratamentos importantes: o tratamento espiritual e o tratamento médico, para que ele venha, então, galgando seus esforços, gradativamente ir melhorando desse aspecto. E isso há um comprometimento, muitas vezes, de outras vidas, sim, que a gente traz já de reencarnações passadas. Uma vez Altivo conversando conosco, isso há muitos anos, ele disse assim: Evolúcio, veja bem, a mãe foi lá na casa espírita, ela fez os cursos, começou, criou os 2 filhos com a mesma educação. Um aceitou os postulados da doutrina normalmente, sem que fosse forçado. O outro, aos 12 anos, não deixando que o seu íntimo aceitasse aquilo que nós já estamos aceitando, propiciou a que ele fizesse todos os desmandos de ordem, inclusive sexual. A gente está citando porque foi uma companheira, e é ainda até hoje por mim, assim, de um bem-querer enorme, íntimo. Então a gente vai sentindo que o ser precisa aceitar.
Tem que haver uma aceitação, para que nós possamos nos desvincular daquilo que ficou lá para trás. Isso, meus irmãos, não vem de uma hora para outra. Nós não colocamos o dedo em rixa em ninguém, acusando, dizendo aquela pessoa é assim porque não toma jeito, porque não... Não, a gente vai jogando a sementinha para ver que se um dia aquilo se torna um campo fértil a nível espiritual e assim o ser melhora a cada encarnação. André, é comum no mundo de hoje que se viva durante a semana de trabalho pensando unicamente no final de semana. Este chegando, busca-se o prazer de todas as formas, até que a segunda-feira chegue e o processo recomece. O que o Espiritismo diz sobre isso? Em verdade, o Espiritismo diz que ele fala um capítulo específico sobre as paixões, que é a questão 907 seguinte em O Livro dos Espíritos. E ele vai dizer que que não há problema nenhum na paixão, mas aí a gente tem que observar com cautela. Ele vai dizer que quando o homem, o espírito encarnado, domina a paixão, isso é algo que o leva a desenvolver, a criar. Ele tem um domínio sobre determinada situação. Tem certos tipos de comportamentos que nós não devemos ter, que nós não devemos adotar. E aí não é o excesso. Porque eles vão dizer que o problema são os excessos que nós cometemos e quando esse comportamento, que é uma paixão, que é um vício, quando ele nos domina. A gente sabe que tem alguns vícios, algum tipo de substâncias que a gente não deve ingerir em quantidade nenhuma. Bebida alcoólica, não bebe bebida alcoólica. Por que a gente vai beber? Qual a necessidade que nós temos de ingerir a bebida alcoólica? Se a gente sabe que ela produz um prejuízo à organização física e à organização espiritual. Aí não é nem o muito, nem o excesso. E, além de não praticar o excesso, você também, o ideal é que você não beba. Os espíritos, até o próprio Divaldo, numa palestra, fala se aquela pessoa que bebe socialmente, então o ideal é que a gente evite. Agora, tem determinados comportamentos, eu gosto de fazer uma determinada atividade, eu gosto de academia, eu gosto de sair à noite, me divertir, eu gosto de beber, mas não bebida alcoólica, mas suco, refrigerante, enfim, eu gosto de uma alimentação. É natural que você possa fazer isso, que você tenha domínio sobre esse tipo de atividade ou esse tipo de prazer. Às vezes tem pessoas que ficam ali, e a pergunta deve ser nesse sentido, de segunda a sexta, esperando justamente a sexta-feira para cometer os seus excessos. Bebida, balada, né? Curtir balada, enfim. O Espiritismo diz, e aí a gente até remete também a Paulo de Tarso, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. Então é isso que a gente tem que verificar. Eu tenho necessidade desse comportamento? Qual o prejuízo que isso vai me trazer? Essa minha atitude, essa atividade que eu gosto, a gente tudo tem que ter um limite, um equilíbrio para realizar. O Espiritismo não condena a diversão. O Espiritismo não condena que você tenha um prazer equilibrado. Ele não condena isso. O Espiritismo não condena o sexo, a prática sexual. Mas ele nos orienta que a gente faça com educação e que essa educação seja pautada na moral, na ética, nos bons costumes e no padrão do cristianismo. O que o cristianismo nos ensina sobre isso? Então, o Espiritismo ele não condena nada. Ele só nos orienta como a gente deve fazer, o que a gente deve fazer, quais as consequências, quais os prejuízos dessa nossa atitude vai nos trazer. É isso que ele nos informa. Serafim, no caso da pessoa que cultua demasiadamente o corpo, está falando de exagero, né? Em academia, cirurgias plásticas, etc., haveria ali uma causa de baixa estima do espírito? O que o Espiritismo diz sobre isso?
Olha, as pessoas, vamos reformular. Hoje em dia, nós temos uma febre de culto ao corpo. Verdadeira epidemia. Quando a gente observa o cenário atual da sociedade, nós não estamos percebendo apenas que as pessoas estão cuidando do seu corpo, no sentido saudável do termo. O que nós percebemos é que por trás, e não só estamos falando aqui, mas psicólogos, estudiosos do assunto têm dito, é que o ser humano, nos dias modernos, ele passou a fazer com que o seu corpo fosse um objeto oferecido numa bandeja. As pessoas vão para as academias para ter aquele corpo perfeito, como se fosse padrão de beleza, mas padrão de beleza é uma coisa questionável em todos os sentidos. Até porque, se nós olharmos ao longo da história, vamos ver que beleza, séculos atrás, não se definia por um corpo sarado, malhado de academia, mas os requisitos de beleza eram outros. Existe uma frase que diz: mens sana in corpore sano, mente sã em corpo são. Essa frase, que é antiga, ela hoje está pela metade. Só o corpo são. As pessoas estão buscando cuidar de si enquanto seres integrais. Se é baixa estima ou outra as causas, nós não podemos afirmar. Mas existem inúmeras causas que levam o indivíduo a esses excessos, tá? E muitas das vezes isso vai desaguar numa bulimia, numa anorexia, nesses problemas de você injetar no corpo substâncias, como aqui já foi dito, que vão gerar a morte. Porque as pessoas estão querendo muito aparecer, querem expor-se. E isso tem relação também com questões socioeconômicas. Porque eu posso malhar, eu vou à academia todos os dias, eu pago a academia. Então isso, se você abre as redes sociais, a exposição, ela é muito grande. E isso não tem nada de saudável enquanto ser integral. Evidentemente que nós estamos falando aqui de pessoas que por alguma razão desvirtuaram as razões para as quais todos nós devemos cuidar do nosso corpo. Tem gente que, vamos falar subjetivamente, paga para ser feio e depois paga para ficar bonito. É o carro, é a poluição, é a comida exagerada. Aí depois, não, pode achar que segunda-feira eu vou para a academia. Um processo doentio, né? Se podemos dizer assim. Então, o que nós precisamos perceber é que não estamos generalizando, mas existem pessoas que hoje são totalmente dependentes de estar dentro de uma academia. Se não for naquele dia, o corpo vai pedir, vai se ressentir, porque virou dependência. O foco do indivíduo mudou. O foco dele é ele mesmo. É uma coisa um pouco narcisista também, porque eu tenho que me olhar todos os dias no espelho e me ver belo, me ver perfeito.
me ver padrão de beleza. Mas não sabemos que às vezes por trás disso está uma indústria do consumo que massacra todos nós, que te impõe a compra de produtos. A televisão o tempo todo está mostrando corpos belos para isso, para sinal de bem-sucedido. Antigamente o cigarro era na lancha, ou a bebida na lancha era sinal de pessoas bem-sucedidas. Hoje em dia é o corpo belo. Sinal de sucesso é corpo bonito. É claro que o espírito, na medida em que ele evolui, ele vai sim habitando corpos mais esteticamente apresentáveis, bonitos, vamos dizer assim, evidentemente. É claro que essa onda toda tem um fim positivo lá na frente, que é construir, né? Não é um padrão de beleza, porque nós não podemos falar, enquanto espíritas, de padrão de beleza a partir do berço e terminar o padrão de beleza no túmulo. Padrão de beleza para espírito é um padrão que antecede o berço e é posterior ao túmulo, porque é o padrão do espírito, como um todo. Às vezes o indivíduo pode ser totalmente disforme e ser belo. Nós aprendemos isso em doutrina espírita. Então o que nós estamos percebendo é uma febre louca, porque tem dinheiro, tem uma série de coisas por trás disso, e nós acabamos por nos deixar levar por essas ondas em prejuízo de nós mesmos. Então devemos ter muito cuidado, porque isso tem gerado, já foi dito aqui nesta mesa, né? As consequências danosas que acabam muitas das vezes acontecendo por conta dos exageros. Cuidar do corpo e do espírito para sermos seres belos. Evoluse. É possível participar dos prazeres do carnaval e sair espiritualmente ileso? Oh, que pergunta! Tipo de prazer, gente. Qual tipo de prazer? Será que se eu for assistir a uma escola de samba, ou às escolas de samba, ali naquele local, é um tipo de prazer que me satisfaz? Ou será que eu vou avançar mais um pouco em outros tipos de prazeres que serão altamente danosos à minha pessoa, e não só à minha pessoa, ao coletivo também? Porque quando nós contaminamos a nós mesmos, nós temos uma coisa chamada magnetismo, que ele consegue contaminar aqueles que estão à nossa volta também. Através do nosso pensamento, de novo. Eu penso, aquilo ali é prazeroso. Automaticamente virá ação. E dentro dos prazeres carnavalescos, a gente fica sem ter agora uma resposta definida. Quais esses prazeres? Em regra geral, eu estive vendo uma reportagem de várias criaturas que se preparam durante todo o ano para desfilarem nessa época do carnaval. Ou seja, ali elas vão, como o nosso companheiro citou, para as academias, elas vão para as estéticas da vida, enfim, elas participam de todo aquele ritual, que é um verdadeiro ritual carnavalesco, para que em 3 ou 4 dias, que agora até estendem até mais, né? Tem sábado também. É uma coisa desenfreada. Então, aquilo ali, a gente percebe o seguinte: longe está da compreensão que nós espíritas, a gente tem que analisar assim também. A gente não pode apontar o dedo em riste e dizer assim: aqueles ali estão condenados. Apenas eles ignoram aquilo que nós espíritas, graças a Deus, por estarmos aqui nesta tarde calorenta, aprendendo, reaprendendo doutrina espírita, para que possamos proceder diferente.
que o prazer do carnaval, que está quase chegando à nossa porta, seja outro tipo de prazer. Que nós já, assim, tenhamos a separação do joio e do trigo. E quanto àqueles que mergulham, diretamente falando para aqueles que vão para os prazeres anormais quanto ao carnaval, há um comprometimento espiritual, sim. Claro que há. Uma vez eu tenho uma amiga, eu já conversei sobre isso aqui nos estudos da casa, que eu não chamo palestra não, sabe, gente? Eu venho apenas fazer um estudozinho humildezinho aqui para as pessoas. Uma vez eu vou fazer uma comparação. Eu tenho uma companheira que ela foi a uma casa e lá chegando, ela percebeu algo estranho no ambiente. Veja bem o contágio, como se dá. A nível vibratório. Então, ela, conversando com a mãe daquela jovem, ela fez a pergunta seguinte: sua filha tem costume de estar sentado aqui no sofá, assistindo programação agressiva, filmes de terror, etc.? Ela disse: tem sim, porque eu estou vendo, sentados ali no sofá da sala, vários espíritos que comungavam com a vibração, o patamar vibratório daquela jovem. E a gente vai chegar nos prazeres exacerbados. Esses também concorrem para que espíritos, para isso tem um campo vibratório maravilhoso ali, como disse o nosso companheiro, né? Na antiga quinta da Boa Vista, que Dr. Bezerra de Menezes está à frente desse trabalho maravilhoso, ostensivo, todos os anos, para que possam essas criaturas serem socorridas, porque são verdadeiramente pessoas doentes ainda, da alma. Encarnada é alma. E nós, como espíritas, temos que vibrar nesta época mais do que nunca, para que essas criaturas saiam desta, vamos dizer, entre aspas, lama espiritual, quando os prazeres são prazeres anormais, volto a dizer. Então vamos vibrar desde já em nossos lares, fora de nossos lares, estando na casa espírita, vamos vibrar muito mesmo, para que este carnaval e outros vindouros, a gente possa constituir uma sociedade um pouco mais livre dessas aberrações que a gente vê. Que a gente assiste muita aberração, né? Se a gente for ver pela TV, pela mídia. No outro dia eu estava vendo o YouTube, eu fico às vezes sozinha para pesquisa mesmo. E a gente vê coisas assim absurdas, aconselhando que aquela pessoa, para ser mais bela, use isso, use aquilo outro. A mulher em si, nós mulheres, se formos realmente optar por tudo aquilo que está escrito, não terá lugar em nossas casas para ser guardado. Mais nada. A não ser essa loucura, não é? Esse afã, dessa correria, que a maioria está, hein? A maioria. A gente percebe isso. Então vamos vibrar. Oi, irmão? O homem também agora. Ah, é. Isso mesmo. Os homens também estão incluídos. A gente não quis passar para o lado de lá, que a gente ficou um pouco receosa. Covardia. Eu, mulher, com 2 cidadãos ao meu lado, falando sobre o mesmo tema. Mas vamos vibrar, meus companheiros. Espírita sorri, espírita é alegre. Espírita não tem que ser, como nós 3 estamos aqui, um olhando para o outro, como se estivéssemos aqui professores de almas. Nós estamos trocando energia, primeiramente, com todos. E através da energia, nós vamos fluindo, porque os amigos espirituais vêm até nós, intuindo-nos, para que falemos um pouco daquilo que já estamos aprendendo. Não é, meus companheiros queridos? Obrigada. André, comer demais e só coisas, entre aspas, gostosas, mas não necessariamente saudáveis, traz que consequências espirituais? Bem, a gente já até deu uma pontuada aqui sobre a questão, alguns excessos, né, e a alimentação, ela também se encontra aí nesse contexto. Na verdade, a gente tem que pautar por uma alimentação saudável.
evitar tudo aquilo que a gente sabe, que a ciência já nos informa, que esse determinado tipo de alimentação dessa substância, e aí a gente vai citar, né, fritura, gordura, excesso de carne vermelha, bebida alcoólica, refrigerante, todo esse tipo de substância, esses produtos que a gente compra, que são pré-industrializados, que são gordura hidrogenada, alimentação processada, que tem sódio. A gente hoje tem que observar lá na embalagem do que aquilo ali é feito. E a minha esposa, ela faz isso. Quando eu compro alguma coisa, garrafa, isso aqui, você já olhou? Já chega em casa, ela falando assim, você olhou na embalagem, o que está escrito aqui? Olha a quantidade de sódio. Às vezes a caixa ali, uma caixa de suco inofensiva, mas ela pode ter uma quantidade de sódio prejudicial ao seu corpo físico. Então tem determinada alimentação que a gente já sabe que faz mal, tem determinada substância que a gente sabe que faz mal. Refrigerante, me desculpa se tem algum funcionário aqui de alguma companhia de refrigerante, mas faz mal. Um dia, com uma população, uma sociedade mais evoluída, a gente vai deixar de consumir refrigerante, a gente não vai ter essa necessidade, porque faz mal ao corpo físico. Então evita. E aí isso a gente já sabe, faz mal, eu bebo por quê? Aí, será que eu vou entrar lá naquela questão do suicida indireto, que eu sei que faz mal, mas eu continuo tomando em quantidades alarmantes. Então, se eu já sei que faz mal, eu tenho que evitar. E qual é a consequência disso? É que tudo aquilo, nós temos a nossa Constituição em espírito, um homem encarnado, espírito, perispírito e corpo físico. E há uma interação entre esses elementos. O corpo físico, ele interage com o espírito e vice-versa através do perispírito. Então, tudo aquilo que eu estou ingerindo que faz mal, eu vou registrar isso, e quando eu reencarnar em algum momento, ou eu vou desencarnar por consequência disso, ou eu vou levar para uma próxima existência aquele problema registrado no meu perispírito, e quando eu for reencarnar, automaticamente no meu processo de reencarnação, a minha constituição física, ela vai ser formada com aquela dificuldade, com aquela deficiência. A gente até sugere aos amigos a leitura do livro Missionários da Luz, que tem um capítulo específico que fala da reencarnação de Segismundo, que lá no mundo espiritual, na colônia em que o André Luiz está, existem 2 moldes do corpo físico, o masculino e o feminino. Com a reprodução de tudo que tem no corpo físico, aqueles 2 modelos lá tinham. E eles programavam o corpo físico era programado de acordo com as nossas necessidades espirituais. Então, se eu, de alguma maneira, prejudiquei algum organismo, algum órgão do meu corpo físico, isso vai ficar registrado no meu centro de força, que está lá, vai ser prejudicado também. Eu vou começar a desgastar meu fluido vital por conta desse meu excesso. Se eu não desencarnar em consequência disso, de alguma maneira, eu vou registrar isso no meu perispírito, e na minha próxima existência, o meu corpo físico vai vir com aquele dano por conta dessa minha má utilização nessa vida. Por isso que muitas vezes a gente vê que as pessoas nascem com um problema pulmonar, e nunca fumou na vida, mas aquele problema é de acordo com alguém que tivesse fumado durante muitos anos. É porque eu trago isso registrado no meu perispírito. E aí vou ter que reparar nessa existência. Venham com essa dificuldade, não é por castigo, não é porque Deus está me castigando, é porque é lei de ação e reação. O próprio espírito, ele fica preso aquilo está registrado nele, e ele automaticamente, para se ver livre, para se ver equiparado e educado, ele tem que vir com aquela deficiência que, quando a gente olha, nasceu com um problema
físico. Mas esse problema físico é uma bênção para o espírito recuperar o seu tônus perispiritual, recuperar a sua saúde espiritual. Então, vai vir com a doença por conta dessa necessidade de reparação. E é aí que os espíritos dizem que muitas vezes a dor é uma bênção, porque é dessa doença que você vai recuperar a sua saúde espiritual. E só em relação àquela pergunta do carnaval, que tem dois detalhes. A gente até trabalhou na última quinta-feira, lá no Debate na Rio, na Rádio Rio de Janeiro, justamente o carnaval. Quais as consequências espirituais? E até para as crianças, às vezes a gente teve uma pergunta, nem as crianças, que a gente leva naquele bloquinho ali, inocente. Então a gente tem que ter cuidado com isso também. Até que tipo de diversão que a gente vai promover para as nossas crianças, porque muitas vezes aquele espírito ali, tudo bem, a gente vai escolher algo que seja inocente. Se não for inocente, nem pensar em levar. Então a gente vai levar naquele bloquinho, naquela reuniãozinha ali de família, que seja inocente, mas a gente também tem que ter um cuidado. Uma vez uma companheira até falou isso lá no Leon Denis, no estudo de uma das obras, que a gente não sabe quais são as más tendências daquele espírito que está ali naquele corpo físico. E a gente não sabe se levando a um ambiente desse, se a gente não vai desenvolver que ele venha exteriorizar as suas más tendências que ele tanto está lutando para combater e para dominar. E uma outra situação são os trabalhadores. E quem trabalha no carnaval? Será que ele também está afeto àquelas energias? E aí a gente tem que pensar o seguinte: se ele está indo lá cumprir o dever dele, uma conduta, um comportamento adequado, ele estará imune via de regra. Mas se de alguma maneira ele se deixar perturbar ou sentir um prazer naquela movimentação ali, ele também vai se envolver naquela sintonia. Serafim, eu vou resumir a pergunta para ficar mais fácil de explicar. A pessoa fez, por necessidades físicas, né, por problemas físicos, uma cirurgia de redução de estômago e, consequentemente, posteriormente, uma plástica de abdômen e retirou a vesícula. Com isso, emagreceu, toma remédios, enfim. E a pergunta dela se refere àquela pergunta anterior a respeito das cirurgias estéticas, né? Se poderiam causar algum tipo de problema espiritual, se poderia se considerar, se a pessoa morresse por causa daquilo, como um suicídio. Então, é um caso especificamente médico, né? Ela toma remédios e questiona se ela vier um dia ter um problema físico mais grave, se isso seria considerado suicídio. Eu acho que está bem clara a pergunta, ela já direciona, né? De forma que nós entendamos muito bem. Mas vamos falar um pouquinho. A questão da obesidade é um problema fruto do mundo moderno, principalmente, por conta do que já foi dito aqui, questões ligadas a uma alimentação totalmente inadequada, muito industrializada, com compostos químicos que são danosos ao organismo, fruto da nossa pressa, da nossa urgência em cumprir com vários compromissos ao longo do dia. Hoje em dia se come em pé em qualquer lugar, correndo, aquela comida que é colocada naquele estabelecimento. Então o que nós vemos é que tem uma pressão muito grande para que nós não cuidemos adequadamente dos nossos corpos físicos. É claro que existem muitas pessoas que trazem consigo determinados tipos de problemas de ordem orgânica que facilita o processo da obesidade. Então, assim, mas a pessoa é obesa porque não cuida. Não necessariamente, não podemos tratar isso dessa forma. Mas a questão da glutonaria, que é o quê? A pessoa que gosta e tem muito prazer em comer.
adora uma mesa farta, lauta, né? Quem de nós não gosta de uma mesa bem posta? Todos gostamos, né? Que o digam os nossos natais e anos novos, né? E ano novo, né? As nossas ceias de natais e ano novo. Nós gostamos de uma ceia bem farta, bem posta, evidentemente. Porém, existem muitos de nós que têm um prazer excessivo em comer. E comem excessivamente. Isso acaba gerando comprometimentos, né? Não só no seu lado comportamental, como também no seu lado orgânico. Então o indivíduo passa a ter dependência, algum tipo de problemática orgânica e comportamental. Quando o indivíduo é submetido a uma cirurgia bariátrica, igualmente à cirurgia, ele precisa fazer todo um acompanhamento psicológico para mudança de comportamento. Porque senão aquela cirurgia vai dar logo em nada. Porque se o indivíduo não mudar o seu comportamento, a sua maneira de ver-se e de ver aquilo que ele ingere e de mudar a maneira de se comportar ante a mesa, ele vai voltar a ter os seus mesmos problemas. Isso é comum e vemos isso de forma muito clara em tudo quanto é lugar. Então, a questão passa por você ter um acompanhamento psicológico que é muito mais importante, tá? Porque sem essa mudança comportamental, você não vai conseguir manter aquele padrão. Há incidências de recaída. E é claro que o indivíduo que chegou a tal peso que necessita fazer a cirurgia bariátrica, ele, em diminuindo o seu peso, ele vai precisar da estética, porque senão ele tem um outro comprometimento de autoestima. Então, isso é uma questão muito tranquila. Não tenhamos medo disso. Não tenhamos medo desse processo. Eu fiz a cirurgia, estou sendo medicado, estou fazendo acompanhamento psicológico, está tudo correndo muito bem, eu agora estou comendo bem menos, né? Estou seguindo a dieta direitinha, eu agora tenho um olhar mais educado para a composição dos alimentos que eu estou ingerindo, está tudo perfeito. Agora, não reincida. Porque se reincidir, aí você começa a ter comprometimentos também de uma outra ordem, que é essa ordem espiritual, porque você está voltando a uma prática que pode te levar à morte. E aí sim a gente vai dizer assim, esse indivíduo, ele de certa forma procurou, porque ele não foi vigilante, ele procurou esse caminho, e esse caminho levou ele à desencarnação e, consequentemente, às responsabilidades. E aí eu quero dar um destaque. Pensa bem comigo. Não é porque dois indivíduos tenham desencarnado por incúria, por vício ou por mau comportamento, que os dois serão avaliados pelo mesmo peso, pelo mesmo metro. Não. É aí que está a questão. Porque a anamnese espiritual, o estudo do histórico de cada um, vai dizer o peso que cada um vai ter na sua responsabilidade por aquilo que cometeu, por aquilo que deixou de fazer. Então é muito importante a gente entender que dois indivíduos cometem o mesmo crime, eles não serão culpados da mesma forma, ou não serão culpados, eu retiro a palavra culpado e coloco a palavra responsabilizados da mesma forma. Cada um é responsabilizado segundo a sua história, as suas dificuldades, as suas fraquezas. Tem uma série de fatores que nós não temos como avaliar, mas que o mundo espiritual certamente tem condição de avaliar e reconduzir
os companheiros numa próxima encarnação, e aí, no caso da glutonaria, o indivíduo vem com aquele probleminha no fígado. E aí, toda vez que ele quer comer uma feijoada, o fígado ataca, e aí ele tem que segurar, e aí ele toma o Hepatovis B12, né? Logo depois da feijoada, porque tem que remunerar. E aí ele vai aprendendo com a falta de liberdade para comer tudo, no caso da glutonaria, ele vai aprendendo a se educar, e a partir daí, então, nesse processo educativo, ele será um indivíduo que não mais cometerá excesso nesse campo. Tem o Engov e o Epocler também, né? E outros. Evoluse. Em relação ao compartilhamento de imagens e mensagens de cunho pornográfico, não seria também uma forma de colaborar com a exploração daquele que está submetido a essa prática, até mesmo como meio de ganhar a vida? Ou seja, não haveria aí uma responsabilidade da pessoa que compartilha e até da que consome com o comprometimento daquela pessoa? As redes sociais, né? A pessoa... Internet, né? Como um todo. Bom, diante das redes sociais, internet, que está embutido nisso, claro, há um comprometimento, assim, de almas. Se eu coloco, assim, uma mensagem de bom dia, de altruísmo, né? De bem-estar coletivo ou individual, eu estou colaborando para um mundo melhor. Se ao contrário, em não me vigiando, em não fazendo o que eu já havia falado e o nosso companheiro repetiu, uma anamnese de mim mesma, quanto às minhas atitudes, postando algo que comprometa moralmente outras almas, é óbvio que eu já constituí de imediato um comprometimento espiritual. Porque a espiritualidade, como disse o nosso companheiro, nós temos muito mais encarnados à nossa volta. Nós somos 8 bilhões de encarnados. E não sabemos dimensionar, neste instante que aqui nos encontramos, quantos desencarnados estão junto a nós. Observando os nossos pensamentos, observando as nossas tendências. Porque quando eu consigo contaminar através da minha vigilância, é óbvio que eu estou atingindo em cheio outras almas, sim. Certa vez, eu fui ao salão fazer minha unhazinha, porque aí eu digo para as pessoas, elas brincam muito comigo, aqui é acre Evoluse, não é acrigel não. Embora eu faça meus servicinhos, independente de ter ou não alguma formação, cada um de nós, né? Mas nós temos os nossos afazeres domésticos. E eu digo, olha, é acre Evoluse. Então a gente escuta histórias. E eu pude observar, num determinado iPhone, a criatura sentada, né? Observando cenas não muito felizes. Automaticamente aquela pessoa que remeteu ou postou para aquela que estava ali se deleitando, né, com aquela cena, enfim, às vezes um vídeo, às vezes uma imagem, com apelos inclusive sexuais na sua maioria, é muito danoso, gente. E nós esquecemos de um detalhe importante. Com essas atitudes, né, em redes sociais, incluindo a internet como um todo, a gente está cada vez mais poluindo o planeta. Eu disse terça e repito agora, companheiros queridos, a gente não está falando em termos de Brasil, nós estamos falando do mundo, do orbe terreno, que está cada vez mais contaminado. E eu disse na terça-feira, quando aqui estive, todos nós precisamos estar conectados, sim. Mas não ao ponto de conectarmos com algo que está sendo danoso, disseminado, assim, de uma forma avassaladora em nossos lares, nos trabalhos, enfim, em sociedade. Se cada um de nós puder, a partir de agora, não quero dizer com aqueles que aqui se encontram, outras criaturas, que nós possamos emanar para elas esse auto-vigiar, para com essas mentes, emitindo para elas
aquilo de bom que elas possam externar, é claro que nós estaremos contribuindo para um planeta mais feliz, sem grandes comprometimentos futuros. Porque do jeito que a gente está vendo, né, esse desenfrear, essa maneira de agir, sem que haja ainda um critério emocional, inclusive, não há um critério emocional, não há uma reflexão. Tem pessoas que jogam simplesmente aquilo e não refletem, como a maioria que está lá fora. E é por isso que na casa espírita, quando nós vamos iniciar um trabalho, a gente pede para que as pessoas desliguem os seus aparelhos eletrônicos ou celulares, para que não haja uma interação fluídica junto àqueles que irão conduzir o trabalho da casa espírita. Isso está na parte educacional do ser. A gente poder se desvincular, quer seja por instantes ou por horas até, do aparelhinho que muitas vezes, escutei há pouco um testemunho de uma companheira, dizendo assim: eu tive que me separar, eu me espantei. E ela disse, ao meu companheiro, o marido, ele não larga o aparelho, ele não olha para mim, ele não tem diálogo dentro do lar. Há uma indiferença, porque o estar conectado é tão importante e a gente não sabe dimensionar até onde vai esse estar conectado. A pessoa deve ter observado algo que deu até em separação. Então a gente pode evitar. Nós que estamos aqui na casa espírita, de vez em quando jogarmos uma sementinha naquele outro companheiro que está num desenfreado de pensamentos contrários, enfim, não sabe aquilo que nós já estamos aprendendo na doutrina espírita, ainda não tem um conhecimento necessário. Quando nós falamos assim, nós sempre vamos retroceder, de dizer assim, eu não posso apontar com o dedo em riste, mas posso alertar. Eu tenho o dever de alertar. A gente não pode confundir alertar com impor. Impor não é a nossa situação como espírita, e sim o alertamento. Na programação da Rádio Rio de Janeiro, como em todas as casas espíritas, o foco maior é o alertamento. É a conduta moral, é a elevação do ser em qualquer instância de nossas vidas. André, voltando a um assunto que já foi tocado algumas vezes, mas num aspecto diferente, o prazer na exposição de uma pseudo-felicidade nas mídias sociais é também um vício? Quais as consequências espirituais? Uma vez eu estava assistindo um programa que o companheiro dizia o seguinte: toda vez que alguém diz que está muito feliz na rede social, é porque ela não está e ela quer passar que ela está feliz. Ele até colocou, estou feliz, você pode ter certeza que aquela pessoa ali está sofrendo mais ou está com algum problema, mas ela quer demonstrar que está vivendo num sentido de felicidade. Primeiro, o nosso sentido de felicidade, ele é bem incompleto em razão ainda da nossa condição espiritual, da nossa condição moral. Primeiro passo, o que é ser feliz ou estar feliz? Qual o conhecimento que a gente tem, qual a noção de felicidade que a gente tem para nós sabermos se nós realmente somos felizes ou não? Existe um padrão que a cultura, que a sociedade estabelece. Nós já conversamos aqui, padrão de beleza, padrão de estética, que a sociedade impõe e que aí você tem que seguir aquele padrão que está sendo ali colocado. E a felicidade, ela não foge muito desse conceito. O que é ser feliz? Será que é ser feliz você ter um corpo físico perfeito, de acordo com esse padrão que a sociedade coloca para nós? Será que ser feliz é você ter casamento que seja perfeito também, um casamento que você tenha filhos, que os seus filhos sejam bem-sucedidos, que sejam homens e pessoas de posse? Será que ser feliz é você ter uma conta corrente com saldo
bem vantajoso ali para você poder dispor da maneira que você quer? Será que ser feliz é você não ter um problema, é você não ter uma dificuldade? Então, nosso conceito de felicidade, ele ainda é muito precário, tendo em vista o conhecimento espiritual, a evolução moral que nós temos. Em outras palavras, a gente não sabe o que é ser feliz. E os Espíritos nos dizem, próprio nosso Mestre Jesus já falava isso, que a felicidade que a gente desfruta aqui é uma felicidade relativa. Mas a gente quer demonstrar, a gente quer passar para aqueles que estão ao nosso redor que nós somos felizes, que nós somos bem-sucedidos. E aí a gente utiliza a rede social de uma forma equivocada. A rede social, ela é neutra. Como a mediunidade é neutra também, como as profissões, determinadas questões são neutras, e nós é que vamos dar essa utilidade para a rede social. Nós é que vamos fazer um bom uso ou um mau uso. Você expor que você está feliz não quer dizer que necessariamente você esteja dando um mau uso à sua rede social, ou que isso vá te acarretar alguma consequência. Não é isso. A consequência é quando você coloca alguma coisa na rede social que vai trazer polêmica, que vai trazer briga, que vai trazer discussão. É isso que a gente tem que evitar. Política, intolerância religiosa, intolerância de ideologia de gênero, essas questões que trazem confusão na rede social e que aí, de alguma maneira, aquele que causou, que participou daquilo, vai responder de alguma maneira. Mas a questão aí é aquela necessidade que a pessoa tem de demonstrar que ela está feliz, mesmo estando ou mesmo não estando. Ela pode estar se exibindo na rede social, que às vezes a gente vai para os locais, onde que eu estou? Estou em Cancún, ou estou em Paris, e aí você começa a fazer ali uma exibição. Isso pode trazer uma consequência, que é o problema da ostentação. Você está utilizando a rede social para ostentar um padrão de vida que você tem. Você vai trazer consequência. Ou alguém vai sentir inveja de você, nossa, e aí começa, né? Olha lá o fulano, ou está roubando ou está rico, ficou milionário, porque está indo para Paris, está indo não sei para onde, deve estar roubando. Não sabe ali como é que a pessoa conseguiu para pagar aquela viagem. E aí você tem que avaliar isso, porque a consequência imediata ali que vai acontecer é isso. O que aquela postagem vai trazer, qual o reflexo que ela vai ter na sociedade? Será que as pessoas vão ficar felizes porque estou postando que estou feliz? Será que a pessoa vai sentir inveja de mim por eu não estou feliz, mas ela ali na internet está dizendo que está feliz? Essa é uma consequência. E um outro ponto que a gente pode observar é essa necessidade que a gente tem de demonstrar felicidade, mesmo não sendo. Então isso acaba sendo ali uma compulsão também. Eu preciso ser feliz e eu preciso demonstrar que eu estou feliz. E aí vai ter uma consequência realmente, pode trazer ali um dano, pode ser também um dano psicológico, uma questão psicológica que a pessoa tenha, que ela vai ter que resolver. Serafim, a doutrina espírita nos diz que antes da reencarnação, o espírito é apresentado ao seu futuro molde físico, que muitas vezes tem relação com as necessidades que ele vai ter naquela encarnação. Porém, se ao longo da vida encarnada a pessoa resolve mudar por cirurgia plástica as suas características físicas, não estaria ela indo contra o que foi previamente estabelecido? Bom, vamos estabelecer uma questão aqui que é importante para isso. A medicina é algo divino ou não? A medicina é algo divino. Os médicos têm uma missão importantíssima, que é
cuidar de todos nós. No campo das patologias, evidentemente. O avanço científico que nós percebemos na sociedade de hoje, principalmente no campo da medicina, vem nos dizer que os tempos estão mudados. Antigamente, determinadas operações, para serem feitas, o indivíduo tinha que ser rasgado de cima a baixo. E depois costurava tudinho. Hoje em dia se faz 2, 3 furinhos e 2, 3 dias depois o indivíduo está indo para casa andando. O que é isso? Evolução. E por que isso acontece? Porque o planeta Terra caminha para um novo patamar. Nós, residentes no planeta Terra, ou aqueles que permanecerão residindo aqui, segundo necessidades e merecimentos, poderão usufruir desses benefícios e muitos outros que virão ainda. Quando nós olhamos para a sociedade, para o mundo de hoje, por exemplo, quando a gente vai para o campo, eu não vou ao campo, mas a gente vê televisão, sabe, por exemplo, que antigamente, para se cortar cana, ou para se colher qualquer tipo de alimento em grãos, o trabalho era braçal, cansativo, sol a sol, extenuante. Hoje em dia, aquele indivíduo que fazia uso da foice, da enxada, ele deve aprender a usar um joystick de um controle remoto, porque o trator, a colheitadeira, que faz todo o trabalho, ela já não precisa de nem mais condutor. Ela vai ao campo por GPS, e o indivíduo controla aqui, ela faz toda a colheita, a seleção, faz tudo, sem precisar mais da foice, da enxada. Hoje em dia, um prédio qualquer para ser construído, rapidamente ele é erigido, e já não mais se precisa que o indivíduo carregue sacos de cimento de 50 quilos nas costas. Para onde quer que venhamos a olhar, nós vamos perceber que o trabalho braçal, a cada dia que passa, ele é substituído pelo trabalho da inteligência. Dizendo para todos nós que o mundo é outro. Dizendo para todos nós que as condições são outras. A cada dia a medicina debela as dores. Cada vez mais sentimos menos dor. Tudo isso está dentro do propósito e da proposta e do planejamento deste planeta, porque estamos aqui encarnados e é dele que estamos falando. Está dentro da proposta evolutiva do planeta e daqueles que aqui residem e que vão ter cada vez mais esses benefícios da tecnologia e da inteligência. Então, a cirurgia plástica, ela é algo que é bem-vinda. Não é, a cirurgia plástica não é o problema. O problema somos nós e o que fazemos a partir desse benefício. É como utilizamos o benefício, não só esse, como qualquer outro. Então, se eu utilizo a cirurgia plástica a benefício da minha vaidade, é uma coisa. Se eu utilizo a cirurgia plástica porque eu preciso, já foi dito aqui, eu preciso melhorar a minha autoestima, eu preciso ter, a partir desta cirurgia, uma melhor condição de vida, de saúde, não só a emocional, psicológica, mas às vezes o indivíduo acidentado, ele, se não fizer uma cirurgia plástica, ele é acometido de um certo desconforto físico por conta daquela condição de acidentado que ele tem. Então a cirurgia vai gerar o benefício. Então a cirurgia não é o problema é o que fazemos dela. E, infelizmente, cada vez mais vemos, já foi dito aqui pela companheira, meninas com 11 anos querendo fazer cirurgia corretiva porque o narizinho está com um carocinho desse lado, porque ele está tortinho para o outro lado, e ela quer fazer uma cirurgia corretiva porque ela quer ficar mais bonita.
porque ela precisa tirar uma selfie e aquele tortinho não pode aparecer na selfie. Então, a questão é essa. Agora, todos os nossos atos, sejam eles por pensamento, palavras e ações, sentimentos, todos geram consequência, positiva ou negativa. Todos. Tudo o que fazemos, todas as nossas escolhas geram consequência. É lei de ação e reação. Agora, eu preciso ter em conta que os verdadeiros valores da vida não são os valores que estão aqui na matéria, na sua condição de perecibilidade que ela tem. Todas as ações perecíveis que nós temos na matéria, isso a gente tem que ter muito cuidado. Porque o espírito só leva daqui as suas conquistas morais. Não vai levar o corpo bonito, não vai levar nada disso. Só as suas conquistas morais. Então, nós precisamos avaliar com muito carinho o que é necessário e o que é supérfluo. Parte de um capítulo do Livro dos Espíritos. Leis morais. Necessário e supérfluo. O que é supérfluo? Do que realmente eu preciso? Do que eu não preciso? Essa é a questão. A partir daí, se eu consigo, baseado nas leis de Deus, fazer as escolhas corretas, eu estou muito bem. Mas se não, eu vou ter que reviver uma experiência educativa para aprender aquilo que eu ainda não aprendi. Ok? Serafim, deixa eu fazer um adendo a essa pergunta. Pelo que eu entendi, um exemplo. Uma pessoa, um homem ou uma mulher, que em uma vida teve uma vida anterior, abusou da sua beleza por qualquer razão, impondo malefícios a outrem pelas mais diversas razões, numa reencarnação futura, ela vem com traços não bonitos. Então ela recebe aquele molde para reencarnar e viver com aquela fisionomia. Se ela, ao longo da vida encarnada, ela por cirurgia plástica, o que seja, muda aqueles traços fisionômicos, ela não está descumprindo o compromisso que ela assumiu ao reencarnar? Não podemos afirmar. Sim, mas assim, vamos analisar a questão, porque é o seguinte, o que pega aí é o seguinte: qual o tempo da minha pena? Qual o tempo de duração da minha pena? Porque às vezes, se eu consigo em determinado momento da minha vida fazer a cirurgia, é porque eu tenho o merecimento de fazê-la. Porque o espírito reencarnado, ele, por conta do esquecimento do passado, ele tem consciência de que a sua feiura é fruto, porque aí tem uma outra questão que é o seguinte: se eu faço isso, na próxima encarnação eu vou sofrer disso? Essa é a questão. Se eu mato alguém, eu tenho que morrer? Essa é a questão. Quer dizer, a lei de Talião, não aquela que nós às vezes praticamos, mas a lei de Talião que Deus aplica às nossas vidas, que é a lei de ação e reação, ela diz o seguinte: quando você faz algo que agride a si mesmo ou ao próximo, você precisará de uma experiência educativa para aprender a não fazer aquilo. Agora, eu quando reencarno, necessariamente eu não lembro disso. Eu não lembro. O que eu fiz eu tinha de fazer. Eu trago algum tipo de patologia ou de distonia, e a distonia são os dramas conscienciais. São os dramas íntimos que eles não aparecem. Por exemplo, todos aqui somos perfeitos, mas podemos, muitos aqui, estar vivenciando dramas conscienciais muito duros, muito difíceis. A verdade é o seguinte: qual o tempo de duração da minha pena? Então, se eu procuro a cirurgia estética, eu não posso afirmar que eu estou com
descumprindo uma lei, eu não posso afirmar porque eu não tenho consciência disso. Agora, é possível? É possível. É subjetivo, exatamente. É muito subjetivo. Não podemos aqui dizer, é isso. Não é isso. Porque a lei de causa e efeito, ela é que Deus colocou como móvel de nossas ações, ou seja, o que fazemos tem repercussão, ela, aplicada pelos construtores espirituais, só eles sabem o quantum de pena cada um de nós terá que vivenciar na sua existência. Jesus, quando curava, ele dizia o quê? Tua fé te curou, vai e não peques mais. Você foi curado porque você tinha merecimento. Naquele momento ele derroga a lei de Deus? Não, ele cumpre a lei de Deus. Porque naquele momento aquele indivíduo mereceu a cura. Logo, em que momento eu mereço ser redimido das minhas faltas? Eu não sei. Eu procurei, eu encontrei, fiz a cirurgia. Agora, se eu derroguei a lei divina no campo da ação e reação, só mais tarde é que eu vou saber. Essa é uma questão interessante, né? Porque quando nós estamos desencarnados, o que acontece? O espírito desencarna, ele tem uma percepção mais ampla, mais aprofundada da sua real situação. Então ele sabe, por exemplo, que ele cometeu muitos equívocos e ele vai buscar, porque ele entende, enquanto fora do corpo físico, que ele ele necessita evoluir, avançar no seu processo evolutivo, ele vai pedir a prova que vai permitir que ele possa melhorar naquela situação. A gente tem que entender que existem situações em que o espírito que está em expiação, e aí nós vamos perceber o seguinte: existem muitas expiações que não há na Terra como ser resolvida, principalmente no campo patológico. O indivíduo nasce com alguma deformação grave da sua estrutura orgânica, da sua estrutura, por exemplo, com aleijão, ele não tem e não terá ao longo da sua vida como recuperar aquilo. A medicina não encontrou ainda soluções para aquele problema. Nós conhecemos algumas casas de apoio, de acolhimento de espíritos que aí estão em suas formas mais deformadas possíveis, e esses espíritos estão encarcerados em corpos disformes e eles não poderão se libertar nesta encarnação dessa expiação, porque a solução para eles não existe. Mas se já existe a solução, porque aí tem uma outra coisa, e no caso específico da cirurgia plástica, se o indivíduo tem acesso a ela, porque nem todo mundo ainda tem acesso à cirurgia plástica, porque é um procedimento caro, e se o indivíduo já tem acesso e ele consegue a mudança, se ele derrogou uma lei de causa e efeito, na próxima encarnação ele terá ainda um período de vivência desse processo para ele poder sair completamente dessa prova que ele precisa para o seu amadurecimento espiritual. Do contrário, se ele, naquele momento que ele consegue aquela mudança estética, é o fim do seu processo expiatório, é a sua remissão, está tudo certo, tudo bem, vida que segue. Tem uma questão, só dando um pitacozinho também, que é a seguinte: a gente tem que entender que essas causas são espirituais, elas não são físicas, elas não são do corpo. O corpo físico, ele não tem uma má formação genética por ter havido uma incompatibilidade do ponto de vista orgânico, biológico ou físico. As questões dessas má formação genética, elas são consequência da necessidade do espírito. O espírito tem uma necessidade e ele, antes de reencarnar, ele vai programar essa necessidade, conforme a gente tem aprendido aqui, e aí vem o véu do esquecimento. Ele esquece e aí ele tenta, de alguma maneira, reparar essa má formação genética. Mas a gente pode perceber uma coisa: doação de órgãos, por exemplo. Quantas pessoas tentam ou não conseguem, ou tem a rejeição, tem umas que conseguem,
faz lá o transplante e vão viver a sua vida. Tem outras que dá rejeição e acabam desencarnando. Foi o que o companheiro colocou. Será que o tempo dele de cumprir aquela expiação já acabou? Porque o determinismo, ele acontece no seguinte: se você, o determinismo do ponto de vista que a gente das fatalidades, né, é o seguinte: a partir do momento que você escolhe um caminho, que você faz uma semeadura, um plantio, você vai colher aquilo que você plantou. Aí é um determinismo. Se eu escolhi um caminho equivocado, eu vou ter de volta esse caminho equivocado. Disso a gente não tem como fugir. Então, se você faz uma má prática e isso fica lá na sua consciência, está mal resolvido dentro de você, você vai pedir quando você está arrependido, você pede uma experiência para resolver isso que está mal formulado, que está lá, atormentando na sua consciência. Está lá te prejudicando. Então você vai tentar resolver aqui. Aí vem um véu de esquecimento, você não sabe o que está com aquilo. E aí o que você quer? Resolver esse problema. Mas se o teu espírito não está ali na consciência, a força da mente, do pensamento, mesmo que de forma inconsciente, ela é tão forte que você vai tentar várias possibilidades e não vai conseguir resolver. Porque está mal resolvido na tua casa mental espiritual. Enquanto você não resolve, o corpo físico vai refletir isso. Eu conheci uma conhecida em que ela tinha uma deformação no rosto. Ela teve um problema que ela tinha uma má formação. Então metade do rosto dela era todo deformado. E ela tentou vários procedimentos estéticos e não conseguiu resolver. É porque ainda do ponto de vista espiritual está mal resolvido para ela. Enquanto ela não resolver a consciência, o corpo físico vai refletir. Por isso que muitas vezes a gente tenta e não consegue. Se conseguir, aí eu acredito que já cumpriu o tempo que tinha para cumprir. Aí ele não está interferindo na lei de ação e reação. Porque essas questões, elas são programações espirituais. Então a gente vai obedecer uma programação espiritual, é óbvio que dependendo da nossa atitude aqui, a gente consegue atenuar, a gente consegue amenizar. Porque Pedro já colocava para a gente, o amor cobre uma multidão de pecados. Então a gente não necessariamente vai passar pela pena de talhão, vai ter que pagar ali, cumprir na mesma moeda. A gente pode, pelo amor, recuperar, fazer as nossas questões. Mas aí a gente vê o que é mais fácil, o que eu tenho condições de fazer. Será que é sofrendo na mesma moeda ou tentando pelo amor? E aí é cada um que sabe o que pode fazer. Vou levar 1 minutinho a 2. Aqui, hoje a coisa está atrasada, né? Os nossos coordenadores ali estão preocupados. Vou puxar a nossa orelha. Poxa, é só 1 minutinho. Aqueles que puderem, vão lá no livro Nosso Lar, se eu não me engano é o Nosso Lar, onde uma das incursões feitas por André Luiz, aqui é o nosso orbe, ele encontra uma moça belíssima, no estágio do sono. Ela era fisicamente independente de estética, hein, gente? Não havia estética ali, não. Nenhum procedimento estético. Ela era belíssima fisicamente falando. Mas quando eles olharam a parte espiritual daquele ser, eles verificaram, nós já lemos isso, né? Já estudamos, uma pessoa muito feia. Vamos classificar assim. Extremamente feia. E aí a gente pode responder o seguinte: que feiura era essa? A feiura espiritual. Muitas dessas pessoas que procedem desta forma que aqui foi dito, com as estéticas da vida, podem estar ainda muito feias, externamente belas, mas interiormente feias e profundamente infelizes, porque ainda não procedem como aquilo que nós
3, eu muito menos, conseguimos passar para todos nós, que foi uma troca realmente. Então, as pessoas que queiram, é só estudar esse lado de André Luiz nessa incursão. E de Palmira também, nas Telas do Infinito, por Ivone Pereira, junto a Bezerra de Menezes. Onde agora não poderemos falar, devido à hora. Mas, sem estética nenhuma, usando a beleza também, destruiu vários lares. E depois parou numa comunidade, que hoje nós chamamos de comunidade, e no tempo de Ivone Pereira ainda chamavam de morro, que aqui não há nenhuma objeção de nossa parte, mas nós não poderemos contar. Aqueles que quiserem vão lá também, nas Telas do Infinito. Muito lindo este caso. Lindo no sentido de exemplificação, de alertamento para todos nós. Obrigada. 1 minutinho, 2, para cada um fazer as suas considerações finais. Neste momento, eu quero fazer, como sempre, o meu preito de gratidão. Primeiramente a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que nos permitiram a todos, na tarde de hoje, trocarmos vibrações altamente positivas. Apesar de alguns assuntos, algumas referências, terem sido um pouquinho mais endurecidas devido ainda ao nosso patamar vibratório. Mas, como um todo, foi uma tarde harmoniosa, onde a espiritualidade amiga se fez presente, com muitos desencarnados que vieram buscar nesta casa. Aqui mesmo estou sentindo a presença de muitos desencarnados que vieram para reaprender, para se reeducarem junto à Casa Espírita. Eu agradeço penhoradamente a grande oportunidade redentora que vocês nos deram, a mim em particular, aos meus companheiros aqui presentes, que a paz do Cristo, as bênçãos de Deus, da espiritualidade amiga, esteja com todos, hoje e sempre. Inicialmente agradecendo a casa pelo convite, agradecendo aqui aos companheiros de mesa a oportunidade de dividir esse espaço com eles e agradecer a vocês também a presença e essa troca de energias, de aprendizado, que a pergunta, na verdade, uma vez uma pessoa falou, inteligente não é aquele que dá respostas inteligentes, mas o que faz perguntas inteligentes, porque ele está sempre buscando o aprendizado e o conhecimento. Então, as perguntas de vocês faz com que a gente desenvolva também o nosso raciocínio, o nosso intelecto. Eu vou passar aqui alguns livros que eu acho interessantes sobre essa questão de corpo físico, de doença. É o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem um subitem, cuidar do corpo e do espírito, até que o nosso companheiro aqui citou também. Livro dos Espíritos, a questão 907 seguinte, que fala dos vícios e das paixões. No livro Fonte Viva, tem um capítulo chamado Estás Doente. Livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, tem um capítulo Estás Doente, que ele fala muito bem dessa questão, que não adianta a gente tenta as medicações, tenta as cirurgias, mas os verdadeiros males partem do nosso coração. E se a gente não mudar a postura, a gente vai melhorar de uma coisa e vai adoecer de outra, porque a nossa causa é espiritual. E o livro Missionários da Luz, que foi citado aqui também, que tem um capítulo que ele fala sobre reencarnação, sobre esse projeto do corpo físico, sobre como as pessoas mudam o seu corpo físico, fazem ali ajustes para que o corpo físico seja adequado à missão que ele vai aqui estabelecer. Vou citar um exemplo, por exemplo, Chico Xavier tinha aquela expressão. Já imaginou se o Chico Xavier tivesse o corpo físico do Brad Pitt, do George Clooney? Será que ele ia conseguir desenvolver a tarefa dela? A Madre Teresa, se ela tivesse o corpo físico da Sophia Loren, da Elizabeth Taylor? Então, o corpo físico é adequado às provas e às expiações que a gente tem que passar. É isso. Bem, eu me sinto muito feliz e agradecido. Primeiro porque nós estamos no templo divino. Deus se faz presente em todos os lugares
mas aqui, de uma certa forma, nós temos um sentimento, estamos mais próximos, nós estamos mais próximos dele, nós, não ele de nós. Também Jesus, com suas vibrações aqui estão, e nós nos colocamos mais próximos do Cristo, de todos os amigos espirituais, da equipe de cooperadores encarnados na figura dessas duas pessoas maravilhosas, a quem eu agradeço o carinho e a confiança depositada no trabalho que eu me proponho a desenvolver. A esses queridos companheiros que, muito generosos, coparticiparam comigo nesse trabalho. O tema é um tema de toda hora, é um tema que não se esgota com a nossa preleção aqui, é um tema que nos convida a estudá-lo, a percebê-lo com mais profundidade, porque é importante nós termos ciência dessas coisas. Também gostaria de deixar aqui para vocês alguns livros que considero importantes, como, por exemplo, O Mundo é Ação e Reação. No capítulo 15, anotações oportunas, onde os amigos espirituais vão falar da sublimação das energias sexuais. No Mundo Maior, capítulo 11, cujo título é Sexo, que também há uma explanação de Calderaro muito importante para todos nós. No livro Perturbações Espirituais de Valdo Pereira Franco, quando ele vai se dirigir a nós espíritas e a maneira como nós às vezes nos colocamos querendo trazer lá de fora para aqui para dentro, essa prática equivocada de querer aparecer, de querer estar no top, no topo, e aí nós precisamos, enquanto espíritos, ter um cuidado muito grande com relação às questões de rede social, né? Como é que nós nos apresentamos nas redes sociais? Porque às vezes a gente vê um espírita com um copo de cerveja que trabalha na evangelização espírita. Então, como é que nós estamos nos comportando nas redes sociais? O que nós estamos buscando? Então, isso tudo é muito importante, a gente está dando uma olhadinha. Também de Divaldo e Joana, Estudos Espíritas, no capítulo 5, Corpo Somático. E Roteiro de Emmanuel, no seu capítulo 13. Então, existem toda uma gama de conhecimentos na área espírita que nós podemos buscar, aprender, para melhor vivenciar as nossas experiências encarnadas. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Jesus continua nos abençoando rica e abundantemente.